Para você ligado com a gente em todo o Brasil, um grande abraço, estamos chegando, hein? Programação esportiva de primeira qualidade para você. Você vai já acompanhar um evento super especial. Mas antes, quero convidar você para fazer parte dessa programação. Afinal, a sua presença é tão importante quanto a nossa. Você pode falar com a gente por e-mail no nsc@nsctv.com.br, está passando aí embaixo da sua tela, ou pode falar com a gente pelo WhatsApp. São Paulo 11 é o nosso DDD, 947816365, também está aí embaixo. Mande a sua mensagem de qualquer parte do Brasil. Quero dizer para você o seguinte, se você quiser mandar uma mensagem de vídeo, pode. Uma mensagem de áudio também. E uma escrita. Se a mensagem de vídeo for bonita, vou te colocar no ar aqui. E se a de áudio for legal, também não vai ficar pergunta sem resposta. Tá legal? Fala conosco. Bom, vamos lá. Nosso evento vem aí. Abertura do Campeonato Brasileiro do Mercedes-Benz Grand Challenge 2018. A narração é minha. Eu estou acompanhado do Carlos Lua, do Dedê Gomes e do Otávio Guazelli. Bom divertimento e a gente se fala já. Você vai assistir agora mais uma atração do NSC. National Sports Channel. Isto é esporte. A Mercedes-Benz é uma montadora que desenvolve tecnologia de ponta. E para nós, ter produtos que atendam essas tecnologias é muito importante. A Promax Bardal tem produtos homologados na Mercedes-Benz há mais de 30 anos. Nós queremos que os clientes da Mercedes-Benz, ao utilizar os nossos produtos, saibam que os seus veículos estão bem protegidos. Para você ligado com a gente em todo o Brasil, um grande abraço, uma saudação especial a você que acompanha a partir de agora o Mercedes-Benz Grand Challenge 2018. Primeira etapa em Cascavel, no Paraná, corrida no domingo 25 de março. Você viu aí o ambiente com 21 graus, a pista com 25, 10 km por hora, o vento soprando, 92% a umidade relativa do ar, pista molhada. Largamos com a primeira de 8 etapas do Mercedes-Benz Grand Challenge. Estamos no Autódromo Gilmar Belks, em Cascavel, a 500 quilômetros de Curitiba, 3.058 metros de extensão, 7 curvas, 8 se a gente contar o S. E aí o grid de largada da primeira etapa, com o Roger Sandoval na pole, seguido do Luiz Carlos Ribeiro, do Felipe Toso, do Adriano Rabelo, do Betão Fonseca e do Pierre Ventura. É um extenso grid de 31 carros que misturam duas categorias dentro da mesma corrida e a gente vai explicar já. Fábio Scorpione é o 7º, Fernando Júnior é o 8º, César Marucci o 9º, Fernando Amorim o 10º, Cello Nunes o 11º e o Raijan Mascarello com o carro número 15 é o 12º. Já vou explicar o que quer dizer CLA-M e CLA só. Fernando Poeta, o 13º. Sérgio Ribas, o 14º. César Fonseca, o 15º. Ó o Zé Vitti aí em 16º. A dupla do Paioli em 17º e o Alexandre Navarro na 18ª posição. São 31 pilotos no total nessa primeira etapa. Corrida em Cascavel, repito, no domingo 25 de março. Peter Tubarão Goldschau, que é o 19º. André Moraes é o 20º. João Lemos é o 21º. Ângelo João Belli, o 22º. Max Mor, o 23º. E o Flávio Andrade, o 24º. Os comentaristas convidados já se mexeram aqui quando viram o Ângelo João Belli. E o Pedro Mofato, então, na 25ª posição. Só velha guarda. Júnior Vitoretti, o 26º. Miro Cruz, o 27º, Paulo Rosa, o 28º, Cláudio Simão, o 29º, o meu amigo Roberto Santos não atende nunca um telefone, é o 30º, e o 31º e último colocado vai virar a folha agora, e nós vamos ver o grid de largada, é a dupla dos Pamplona, carro de número 69. Bom, o que você está vendo aí não é volta de apresentação, a corrida já está valendo, está todo mundo atrás do safety car, foi uma decisão da direção de prova em função do piso molhado para a primeira etapa do Mercedes-Benz Grand Challenge 2018. Pois é,
Estou aqui hoje acompanhado de 3 das figuras mais peculiares e tradicionais do automobilismo brasileiro, companheiros de outras e tantas empreitadas que vão estar conosco nessa nova empreitada do NSC, principalmente em se tratando de automobilismo. Eu os nomeei num grupo nosso aqui de WhatsApp de velozes e preciosos. Depois da apresentação, aliás, precisos, eu vou explicar por quê. Vamos por ordem alfabética, para ninguém ficar enciumado, né? Vou dar primeiro um olá a Carlos Lua, nosso comentarista. O Lua que junto comigo e com o Mário Lafitte lançou essa categoria lá em 2011 e vai estar conosco em todas as etapas deste ano aqui pelo NSC. Lua, seja bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o meu convite mais uma vez. Mercedes e mais Mercedes. 31 no total, seu Lua. Beleza, obrigado, Tatá. É um prazer estar aqui. Realmente, ver grid cheio e cheio de Mercedes, então, é uma coisa maravilhosa. Opa, Mercedes fora da pista também. Mas não tem importância. Esse autódromo tem uma coisa engraçada. É o único autódromo no Brasil que tem um pedaço de asfalto e um pedaço de concreto. Porque a reta principal, eles fazem arrancada. Então tem um pedação grande de concreto. Com essa molhado aí, não vai ser difícil. Se bem que as duas categorias, como você falou que ia explicar, eu deixo para o Dedê Gomes explicar isso daqui depois, a diferença das duas categorias, mas você falou do autódromo, construído numa área de 40 hectares, que foi juntar, 4 amigos se juntaram para comprar a área e fazer um autódromo. E um deles era o Zilmar. O senhor Zilmar era um dos 4 amigos. Era um dos 4. E acabou ele sendo o chefe, ficando para depois, e ele que desenvolveu tudo. Depois quem ajudou demais foi o Pedro Mufato. Esse autódromo ficou famoso desde cara com a Fórmula Super V, que tinha Cascavel de Ouro e tudo. Então, um autódromo de ótimas lembranças. Essa curva do Bacião, que antigamente não tinha todo esse recuo aí. Foi feito todo esse recuo há 4, 5 anos atrás, um pouquinho mais, para tornar a pista mais segura, mas uma pista espetacular, de altíssima velocidade. Também depois tem uma coisa do outro convidado que vai ter que me contar uma coisa aqui, tá bom? Muito bem, tá aí o Carlos Lua que vai estar conosco nessa transmissão e em outras transmissões do NSC do automobilismo. Você viu ali agora há pouco nos caracteres a citação ao Thiago Mendonça, que daqui a pouco vai deixar um recado aqui para todos nós. O Thiago, que é cria do NSC, foi lançado pelo National Sport Channel em 2005 e é comentarista da nossa co-irmã Band Esportes, que transmite também o Mercedes-Benz Grand Challenge de 2018. O outro comentarista que está comigo aqui são só lendas do automobilismo brasileiro, gente que passou a vida inteira encantando você com os comentários e na pilotagem. O comentarista que está aqui do meu lado é o Dedê Gomes, meu parceiro de muitos e muitos anos, de outras empreitadas, que também vai estar aqui desfilando a sua categoria, habilidade e os seus conhecimentos. Dedê, primeiro que ele já te apresentou antes de eu falar, né? Ele já quebrou o protocolo. E aí já pediu para você explicar sobre os carros. Enfim, seja bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado, Tatá. O Lu é assim mesmo, ele atropela todo mundo, mesmo com seus comentários e seu conhecimento, que é mais importante. E é uma satisfação muito grande, Tatá. Diria também uma emoção, porque nós estivemos juntos no lançamento do NSC. E como você bem disse, nós tivemos em várias empreitadas diferentes, em rádio, televisão, fizemos coisas juntas espetaculares, e mais essa também será muito boa. Aí vocês estão vendo a largada já da corrida, depois o safety car sair da pista. O Lua lembrou bem, não tinha essa área de recuo desse bacião. Corri 3 vezes na Cascavel de Ouro aí nos anos 80, espetacular guiar nessa pista fora de série. E é muito bacana você ver no automobilismo brasileiro 31 carros largando uma categoria bonita. Não pode deixar de ser bonita tendo Mercedes na pista. Então é uma categoria linda e muito disputada. Se me permite, eu sei que os treinos foram bastante complicados, choveu demais nos treinos, foi muito difícil fazer as classificações. E aí a corrida já começou e o pessoal já mandando a botina mesmo com chuva. Uma das coisas que me chama a atenção talvez a pista tenha sido recapeada recentemente, mas é impressionante com a pista molhada, como eles estão fazendo o traçado normal. Ninguém está fazendo uma curva mais aberta para escapar de borracha, de gasolina. Não tem traçado de chuva, não. O pessoal está mandando a botina. Muito bacana, Tatá. Muito prazer estar aqui, começando no NSC.
com várias atividades. Não será só automobilismo, terá muita coisa pela frente. E parabéns por essa mais nova iniciativa sua. Mais uma daquelas, Tatá. É isso, o Dedê vai estar comigo aqui em muitas e muitas transmissões. 37 minutos, você está vendo lá o cronômetro para o final da corrida. Já temos 4 voltas e o Luiz Carlos Ribeiro é o primeiro carro de número 19, aquele com a pintura da Charrois, seguida do Toso, do Sandoval, do Rabelo, e aí você vê no GC os demais competidores. E aqui, como nosso comentarista convidado, está simplesmente o único não piloto de Fórmula 1, ou seja, um brasileiro como você e eu, quer dizer, como você e eu não, porque ele é acima da média, né? Com mais de 100 grandes prêmios na Fórmula 1, o engenheiro Otávio Guazelli, que é nosso convidado aqui, é outro que vai estar conosco durante toda a temporada do automobilismo do NSC e para mais outras empreitadas. É uma honra ter você aqui. Vamos dividir os conhecimentos com o nosso telespectador. E tá aí a Mercedes-Benz Grand Challenge, Xará, largando com 31 carros debaixo de chuva. Prazer enorme ter você aqui e muito obrigado. Bom, o prazer é meu, né? É uma honra dividir novamente com um pessoal tão distinto, tão conhecido e tão conhecedor do assunto. E dentro da nossa limitação, vamos tentar trazer algumas novidades, algumas curiosidades. É uma iniciativa fantástica essa sua, Tatá, e começamos com grande estilo, né? Um campeonato concorrido com carros de alto nível, um grid cheio, como todo mundo comentou, e é um prazer, realmente para nós é uma satisfação e é um orgulho de ver esse teu trabalho iniciando com pé direito e pé embaixo, né, acima de tudo. Otávio Guazelli, Carlos Lua, Dedê Gomes, todos comigo aqui. Vamos prestar muita atenção no Raijan Mascarello, hein? Esse carro verde com desenho em branco e prateado que leva ali a publicidade da agricultura brasileira alimentando o mundo, e é verdade, né? O Brasil é um celeiro do mundo. O Raijan com o carro número 15 vem ali a 35 minutos do final, vem pulverizando os seus concorrentes. Antes de voltar para os nossos comentaristas, essa primeira transmissão será muito no estilo do bate-papo do que efetivamente na transmissão. Eu quero daqui imediatamente mandar um grande abraço a 2 parceiros de sempre do NSC, desde muito tempo. Primeiro, Carlos Coll, que assumiu esta categoria ao lado da Copa Truque, ao lado da Wanda Camacho, que é a sua parceira de sempre de trabalho. Os dois de pronto, quando souberam do retorno do NSC, nos outorgaram o direito de fazer toda a temporada. E eu quero aqui mandar um grande abraço a eles, sem esquecer da Michele e do Baroni, toda a rapaziada que já esteve com o Tatá em outras empreitadas e vai estar conosco durante todo esse ano. E deixar também o meu abraço para o grande Jorge Guirado, lá da KTVE de Cascavel, do Paraná. Master TV é a geradora dessa transmissão que você acompanha em todo o Brasil e no planeta inteiro. Lua, prometemos tanto falar dos carros, vamos explicar só uma coisa, você, o CLA-M e o CLA-CLA. Rapidinho antes disso, você falou do Raijan. O Raijan fez a pole position, foi desclassificado e largou em 12º lugar porque acharam um adesivo colado fora de lugar na entrada de ar. Então ele largou em 12º lugar, vocês estão vendo aí que ele já vem em 8º. Então, é o que você disse, presta atenção nele. Preste atenção nesse adesivo que você falou. Preste atenção no adesivo. Mas vamos lá, vamos falar da diferença das Mercedes. Dos carros, 2 carros, né? O C250 e o CLA, que é o carro feito pela AMG, vem inteiro feito da Alemanha pela AMG, e é o carro que tem quase 400 cavalos de potência contra 200 e poucos cavalos, 220, 230 cavalos de potência do 250. Vamos fazer assim, 250 cavalos por 250. Aí fica ficou facilita. E quase 400 pro CLA. Voltou engraçadinho, né? Não tava desse jeito, acho que é animação. Pioso, né? Tá entusiasmado, Lua, tá entusiasmado. Vai pra frente, segue. É que eu gosto de corrida. A gente sabe. Bom, de qualquer maneira, o carro, os 2 carros são motor turbo, os 2 carros têm 2 litros, tem essa diferença de cavalagem entre os dois. A grande diferença mesmo, grande, é na tração, que no 250 é tração traseira e no CLA é tração integral. Tem 70% na dianteira e 30% na traseira. Então é um carro que, ainda mais nessas condições que a gente está vendo aí, é muito estável, muito eficiente. De qualquer maneira,
outra diferença que fica é o câmbio. O câmbio do C250 é um câmbio automático. Automático feito com o automático normal que a gente anda na rua aí e vê um câmbio com torque, não sei o que. O outro já é o câmbio chamado DSG, que é aquele de dupla embreagem, que o pessoal diz que é automatizado, mas é um automatizado de embreagem dupla, quer dizer, você sente como se fosse um carro automático. Tem os carros de categoria mais alta, como as Mercedes e outros, tem esse câmbio DSG. Então essa é a diferença básica dos dois carros. É lógico que o CLA é bem mais rápido, é cerca de 4 a 5 segundos mais rápido nessa pista do que o de C250. Só que na chuva a diferença fica menor. Muito bem, deixa eu explicar a respeito do campeonato. Serão 8 etapas, as 7 primeiras com pontuação normal. Quem ganha faz 20, o segundo 17, depois 15, aí vai descendo de 10 até 1. E na etapa final os pontos são dobrados. O campeonato tem 2 títulos, na verdade, né? É o que o Lu acabou de explicar. É um título para o CLA MG Cup, que são os carros mais rápidos, e um título para a C250. São 2 troféus. E, na verdade, 4 campeões. Porque nas 2 categorias ganha o campeão e o campeão do Master, ou seja, o mais velho. Então, o que vai acontecer é que são dois torneios, 2 campeonatos correndo juntos e 4 troféus ao final. É o Mercedes-Benz Grand Challenge de 2018, que estamos acompanhando desde o Autódromo Zilmar Belks, em Cascavel, no interior do Paraná. E tem um detalhe que precisa ser chamado a atenção, né? E isso já vem desde a primeira etapa, e naquela época o Mário Lafitte na Mercedes a gente conversava. O carro é de uma sensibilidade eletrônica, o Xará, que é o Otávio Guazelli. Quando eu chamar de Xará, vocês entendem que eu estou chamando o Otávio Guazelli. Ele é de uma sensibilidade eletrônica que, se ele pegar uma zebra muito forte, o CLA, o menos robusto, ele apaga. E isso não conseguiu ser resolvido. Esse tipo de carro tem, como você falou, a sofisticação do seu sistema eletrônico, né? São carros bem atuais. Eu lembro quando a gente estava correndo na Endurance, ainda alguns anos atrás, com outras equipes, e as Mercedes vêm da Alemanha, porque lá o campeonato é muito puxado, né? O DTM é um campeonato que exige altíssima tecnologia, e essa questão dos nossos circuitos tem um pouco de problema de vibração, de zebra fora do padrão, e esses carros têm essas proteções de shoot-off. Então é algo que tem que ser modulado ao longo da temporada, e se começar a criar problema, né, pode ser uma situação de risco, tem que ser abordado, mas a Mercedes conhece profundamente o produto. Dedê, 10 voltas até agora, o César Marucci vai lá pela 25ª posição, mas vai cair porque ficou parado. E aí temos uma briga boa com o Betão Fonseca, que foi lá na terra contra o carro de número 33 do Adriano Rabelo. Aliás, uma felicidade ver o Betão na pista. Betão, que no ano passado, retrasado, se não me falha a memória, teve gravíssimos problemas de saúde quando entra o safety car, Dedê. Pois é, a corrida continua extremamente disputada e entrou o safety car, talvez por causa da parada do carro 44 ali na pista, que pode ser uma posição um pouco perigosa, mas é impressionante o ritmo que eles vêm mantendo. E aí vocês comentavam, e quando falava no grid e tudo, como as 2 categorias têm a Copa Master para aquele mais velho, chamou a atenção, obviamente, Ângelo Giombelli, Luiz Carlos, o Pedro Mufato, que aliás logo no começo da corrida deu uma escapada, uma batida forte no mundo. O Pedro, que foi sempre o grande líder das corridas aí em Cascavel, na época que começou Cascavel de Ouro. É da tua época de corrida? Também pegamos, corremos junto. Seu Pedro pegou todo mundo. Seu Pedro pegou todo mundo, passou por todo mundo. Ele é um ícone do automobilismo brasileiro, uma grande figura, uma pessoa que fez muito pelo automobilismo, lutou muito, criou muitas coisas, correu em várias categorias. E por falar em categoria, eu vejo com muita felicidade o Carlos Coll estando à frente disso, porque o Carlos sempre foi alguém empreendedor, soube fazer as coisas, desenvolveu uma Stock Car que chegou ao nível que chegou hoje em dia, e sem dúvida alguma vai desenvolver também a Mercedes, que já é uma categoria muito bem desenvolvida pelo número de carros, o número de pilotos, possibilitando pilotos novos de correr. Isso é o mais importante para o automobilismo brasileiro, e uma coisa que eu chamo a atenção, não tem nada a ver com a Copa Mercedes e tudo. Falta no Brasil a criação de categorias de carros standard para criar um novo celeiro de pilotos. Olha o perigo do carro parado ali,
E os Mesmo. pilotos, apesar de estarem no safety car, de repente numa dessas dá uma escapada. Mas voltando, é o que falta para o Brasil para a gente ter aí 40 carros largando numa categoria divisão 1 de carros mais standards para formarmos piloto. Em vez de fazer 3 corridas na Flórida, 24 horas de Daytona, St. Pete, inauguração da Fórmula 1 da temporada e 12 horas de Sebring. A quantidade de pilotos, em Daytona nós tínhamos 8 pilotos brasileiros correndo, vitória de Christian Fittipaldi. Em St. Pete, na IndyCar, nós tínhamos 2 pilotos correndo na mesma categoria, o Tony Canaan e o Matheus Eist, que é um piloto espetacular, vai dar muito trabalho esse menino. Um piloto na categoria Indy Lights, depois nós tínhamos 4 pilotos na Fórmula 2000, 2 pilotos na Fórmula Pro Mazda, e depois nas 12 horas de Sebring, vitória bárbara do Pipo Derani, 5 pilotos brasileiros, ou seja, os brasileiros, até por conta de crise econômica, dificuldade de patrocínios, deixaram um pouco a Europa e estão muito mais nos Estados Unidos hoje porque estão correndo em categorias standard, que é o que falta para a gente. Aí o Pedro Mufato. Nós secamos o seu Pedro, rapaz. Falamos dele aqui, mas graças a Deus ele tá bem. Você já viu a mão abrindo a porta aí. Já tá legal, vai ser retirado pelo carro de segurança. Antes do meu convidado especial dar um recado aqui, vamos ver o que aconteceu com o Pedro. Entrou, nem pisou na zebra, acho, mas na faixa branca com certeza, perdeu o controle, rodou, estancou a Mercedes na parede. E aí é menos uma Mercedes, vai ter que trabalhar para recuperar. Mas olha, pelo que eu conheço do seu Pedro, não é problema. Não vai ser nenhum problema e aí estamos sob o safety car. Vocês viram no começo da transmissão, eu citei aqui o Thiago Mendonça, e o Thiago, que é cria do NSC, deixou um recado especial para todos nós aqui nessa transmissão de inauguração do automobilismo, temporada 2018. Diga lá, Thiagão. Fala, Tatá, aqui é o Thiago Mendonça do programa Auto Mais. Quero desejar muita felicidade, muito sucesso nesse retorno do NSC, emissora pela qual eu tive a chance de fazer a minha estreia como repórter. Você se lembra bem, lá naquele Brasileiro de Kart em Ipatinga em 2005, que abriu as portas para tantas coisas legais para mim. Então desejo muito sucesso e muita velocidade na tela do NSC. Um abraço, Tatá! Obrigado ao Thiago Mendonça. Reconhecimento e gratidão é o primeiro de todos os sentimentos e a base de todos os demais, né? Criamos o Thiago Mendonça, 2005, uma corrida de kart lá em Ipatinga, de repente eu olho no meio e vejo um repórter, Era um garoto, um adolescente, não, mas era mesmo um adolescente, e aí cresceu tanto, tá aí Hoje fazendo é pai sucesso. de família. Pai de família, casado com a Daniela Leme, a filha do Reginaldo Leme. Um abraço para o Thiago Mendonça e obrigado pela mensagem. Pois não, senhor Lua? O Dedé falou uma coisa muito interessante. Não sei se... Todo mundo está falando que, bom, pela primeira vez em não sei quantos anos não tem mais nenhum piloto brasileiro na Fórmula 1. Realmente não tem. Mas presta atenção um pouco o que tem de piloto brasileiro correndo nas categorias de protótipos e GT. No ano passado, 24 horas de Le Mans, na categoria GT Pro, ganhou o Daniel Serra. Na categoria GT AM, pole position do Fernando Ruiz. O Dedé falou, Daytona 24 horas, vitória de Christian Fittipaldi, segundo lugar do Felipe Nasser. Corrida de Sebring, vitória do Pipo Derani, terceiro lugar do Felipe Nasser. Felipe Nasser é líder no campeonato, é líder no campeonato que conta só as provas longas. Quer dizer, de repente o Brasil está no topo total do automobilismo de protótipos, entre protótipos e GT. É uma coisa que vai se repetir esse ano, vai continuar esse ano. Já na Fórmula, nos Fórmulas, o Dedé também citou. Tem um rapaz chamado Matheus Leite que está fazendo a Indy, tem um sujeito chamado Vitor Franzoni que está fazendo a Indy Light, e tem a molecada que está fazendo o Pro Mazda e o GT e o SF 2000. Na Europa tem o Felipe Drugovich, que esse ano de 2018 já ganhou um campeonato do MRF na Índia, e tem o Collet, que hoje já ganhou, nas 3 primeiras corridas fez 2 terceiros e 1 quarto. Quer dizer, tem gente boa vindo, tem uma porção de... Agora, faltaria mesmo ter uma categoria de base. Você vê, nessa aí, o carro de número 12 que a gente está vendo aí, do André Moraes Júnior, ele tem 19 anos de idade. Essa é a segunda corrida dele. Quer dizer, o pessoal está vendo também que existe chance
tem mercado para isso, tem patrocinador. Vocês estão vendo aí quantos patrocinadores de todos ligados ao automobilismo, ligados à indústria automotiva ou não, que nem você lembrou bem, Tata, o Raijan, patrocinado pelas indústrias. Ô, Pedrão. Olha lá. E ele tá bravo com o fiscal, cara. Tá querendo voltar pro carro, né? Esqueceu alguma coisa. Ô, Lua, quando você falou você tava falando agora, você citou o último nome, você tava falando do Caio de la Coleta, aquele menino que nós narramos no kart. Caio Collet. Caio Collet, que nós fizemos no kart lá em Paulínia. Isso, Caio Collet. O Caio, ele foi contratado pelo Nicolas Todd, o filho do Jean Todt, e foi contratado, está sob a asa dele, e ele ganhou um prêmio que é importante na França e está correndo subsidiado essa categoria, que é a Fórmula 4 francesa, que ele fez 2 terceiros e 1 quarto nas 3 primeiras corridas do ano. Olha, o André Baltazar, lá do Rio de Janeiro, parceiraço do NSC, né? Tá perguntando se a gente lembra de um piloto carioca chamado Guga Ribas e o que ele ganhou para o Brasil. É claro que nós lembramos. Grande Guga Ribas, pô. Imagina se a gente ia esquecer. Fala dele. Campeão mundial de kart, sim, pelo amor de Deus. Correu em categorias de Stock Car e categorias nacionais. Um grande piloto, um grande nome do automobilismo brasileiro, que emanou do kart, nasceu no kart, depois foi correndo nas categorias de base. Eu repito, é o que falta no automobilismo brasileiro para criar mais. Você vê esse menino com 19 anos de idade correndo no meio das Mercedes, de pilotos com mais idade, tudo, é a base dessa turma toda. Só para vocês terem uma ideia, como falamos na Indy, na Fórmula 2000, tinham 3 pilotos brasileiros correndo e uma menina, chamada Bruna Tomazelli, que anda direitinho, Santa Catarina, campeã de kart, correu de kart. O Igor Cunha, que foi um piloto campeão brasileiro da Fórmula 3B, né? E está fazendo uma ótima temporada, começando, já vem desde o ano passado. Então, tem um celeiro. Aliás, Lua, eu vou confessar para vocês, me perdoe o Otávio Guazelli, que militou na Fórmula 1 e tudo. Um dos grandes bens que teve no automobilismo argentino foi deixarem de ter o Grande Prêmio de Fórmula 1 lá, porque criou o automobilismo argentino, incentivou o automobilismo argentino, e talvez seja isso o ideal que poderia acontecer para a gente voltar a ter um automobilismo sadio no Brasil. Antes do Otávio, que eu vou colocar uma questão para ele, eu quero dizer que, só para lembrar, o Guga Ribas na vida profissional, ele é o dono de uma das marcas mais importantes da história da cosmética brasileira de todos os tempos. Deve ter mais de 100 anos fácil. Eu uso para pós-barba desde que eu tenho barba, faz algum tempo. Eu lembro do papai fazendo a mesma coisa, que é o Leite de Rosas. Então o Guga é dono da Leite de Rosas, toca a empresa que tem muito tempo. Ainda antes do Xará, eu quero abraçar aqui uma porção de gente que está ajudando a essa conquista do NSC, a começar pelo pessoal que está na Prime Telecom do Rio de Janeiro, parceira do NSC, o nosso Jairo Ferreira e o Humberto Jardim, que são de projetos e de suporte, o Carlos Magno, que é da Central Técnica, o nosso grande Fábio Lima, que tem feito um trabalho invejável na exibição e no controle mestre do novo NSC. Quero abraçar o Mauro Chuvas, o Maurão na coordenação de programação, dando show. Nós estamos reprisando aí toda a história do canal nessa fase. Quero abraçar o Renatinho Milanês com os nossos aplicativos que estão novos aí já nas lojas do Google e da Apple para todo o Brasil. Quero abraçar a nossa Cristina Venze, coordenadora geral do NSC, trabalhando dioturnamente para que isso saia contento. Então, a todo esse pessoal, muito obrigado. E do canal de São Paulo, nosso parceiro com os estúdios em São Paulo, ao Dedé, meu parceiro de sempre. Imagina, o Dedé simplesmente foi o cara que fez o vídeo inaugural do NSC há 15 anos atrás. Um dia nós vamos mostrar esse vídeo aqui, que foi feito numa tarde, noite, madrugada, manhã, tarde, noite, madrugada. Nós ficamos uns 3 dias internados para fazer o vídeo de apresentação. O Dedé está aqui comigo, toda a rapaziada do canal de São Paulo, comandada pelo Edson, e abraçar o Jean e o José Eduardo Nicolau, que são os nossos parceiros. Xará, é muito abraço. Diga lá, Dedé. Um minuto só. Ah, pensei que era um minuto de silêncio, pelo amor de Deus. O Dedé vai cair todo mundo agora. Foi câmera comigo na época da Feira Livre do Automóvel, isso faz mais de 30 anos. Você vê que as feições enganam. Xará, a gente tá falando de tanto piloto aqui, eu escuto vocês sempre, de formação de piloto, eu escuto vocês sempre falarem que o que falta no Brasil, o box está aberto para os carros irem para o pit,
O que falta no Brasil é categoria de carro de fórmula com pneu fino, sem aerofólio, para aprender a fazer curva. É sempre isso que eu ouço, desde que eu estou narrando automobilismo, quando era ainda corrida de biga. Então, já que a gente está falando disso, vamos desenvolver esse assunto, porque isso não tem hoje. A única fórmula que tem no Brasil, ou é a do meu amigo Galassi, que o carro quer ser igual do Fórmula 3 sul-americana, ou Fórmula 3 com 800 cavalos. Aí não aprende a dirigir, a fazer curva. Diga. É isso aí, a Fórmula Inter, né, do Marcos Galassi, do meu querido amigo Peter Gervais, que está dando uma força. Esse é um problema, o Dedé não precisa pedir desculpas, não. A gente tem como base do automobilismo ainda e da Fórmula 1 o cenário inglês, né, e a Inglaterra continua sendo o que sempre foi. Um automobilismo que a gente chama de club, né, o automobilismo, vamos dizer, amador, mas com tendência a se profissionalizar, que é onde faz-se a grande garimpagem, a grande, vamos dizer, aquisição de novos talentos, né? Vocês sabem que alguns anos atrás eu participei, o Lua esteve comigo nessa empreita, da formatação da Ferrari Driver Academy, né? Então, o objetivo específico da Ferrari Driver Academy era você ter pilotos chegando, 1 ou 2 pilotos por ano chegando para condições de competição na equipe Ferrari de Fórmula 1. Para você ter uma ideia, Tatá, Dedé, o Lua deve lembrar bem desses números, para atingir esse objetivo a gente precisaria mais ou menos uma base de 1.000 novos garotos entrando na base do kartismo por ano, para num processo de 10, 11 anos de formação, kart, fórmulas e carros de competição, tendo capacidade física, capacidade financeira. O custo médio era de mais ou menos 5 a 6 milhões de dólares nesse processo de carreira, para você tentar ter um piloto. Então a gente precisa parar desse vício da Fórmula. A própria Fórmula 1 está num processo de renovação, né? Nós temos hoje um logotipo, nós temos um novo gestor, e o automobilismo está migrando cada vez mais para o caminho da eletrônica, dos carros elétricos. E você pega, por exemplo, uma categoria como essa, né? A gente está olhando, andando numa pista, um asfalto novo, um carro com tração. A capacidade de desenvolvimento desses pilotos não é tão distante assim da capacidade que ele tem que ter para ganhar um Fórmula, por exemplo. Porque o carro tem reações e tem atitudes na pista, embora o envelopamento do carro seja diferente do Fórmula, que traz a capacidade de pilotagem para esse universo. E se você não tiver uma base ampla, não tem como formar e ter talentos específicos e especiais. Precisa lembrar que o piloto de Fórmula 1 tem que ter um body frame, tem que ter um tamanho de corpo cada vez menor. Então você precisa ter um moleque com 10, 11 anos, você lembra disso, né, Lu? Mirradinho. E que não Muito só seja mirrado. mirrado hoje, mas que quando tiver 18, 19, 20 anos, não seja um cara de 1,90 m. Então, as restrições que a Fórmula impõe, particularmente a Fórmula 1 impõe, acabam sendo excludentes da grande maioria. E você acaba tendo talento espalhado numa base muito restrita se não tiver essas categorias de formação de base. Tem uma diferença, né, a transmissão, né? É diferente, o conhecimento é diferente. Ao contrário, eu que fico olhando para vocês três aqui e fico orgulhoso de ter os três aqui comigo. E se eu juntar as 3 idades, eu vou te dizer, nós voltamos para antes da corrida da biga. E se juntar a minha, então, Jesus, nós vamos buscar lá, como diria Edgar Melo Filho, nós vamos buscar o condutor. Como era o condutor da biga que ele falava? Não, tinha o nome do condutor da biga que ele falava. Ben-Hur. Nós vamos na corrida do Ben-Hur. O Lua vai falar mais uma vez já. Eu quero só lembrar aqui, explicar por que eu troquei o nome desse grupo aqui de Velozes e Furiosos, que era o grupo que eu tinha colocado aqui do automobilismo, e que ainda falta o Borracha, nosso Eduardo Abas, que deu balão hoje, e o nosso Walter Savalha Neto, eles não puderam estar aqui. Eu troquei para Velozes e Precisos por causa da entrada do Dedé e do Golfe, porque no Golfe tem o Hole in One, você dá a tacada, a bola vai direto no buraco. Então me lembrei, falei, deixa eu tirar Velozes e Furiosos, que é tema de filme, eu posso ser até penalizado por direitos autorais que eu não tenho, e colocar Velozes e Precisos, que é esse grupo que está conosco aqui. Deixa eu trazer mais um recado. Registrar o nome. Vamos registrar. Deixa eu trazer mais um recado de um entusiasta do NSC, hoje diretor de Relações Institucionais do maior site de notícias do Vale do Paraíba inteiro,
lá de São José dos Campos, o nosso Eduardo Pandeló, que está lá dirigindo o Meon. Ele também deixou um recado super legal para nós do NSC. Fala aí, eu chamo ele de Leandro Bruno. Fala aí, Eduardo. Grande Tata Muniz. Estou passando por aqui para dizer da minha felicidade em saber do retorno do nosso NSC, de tanta história e realizações, principalmente no automobilismo nacional. Por isso, fiquei ainda mais feliz e orgulhoso de saber que o NSC vai mostrar o Mercedes-Benz Grand Challenge 2018 e na íntegra. Parabéns a todos aí, Tata. Um grande abraço e sucesso. Obrigado ao nosso Eduardo Pandeló. Você viu ali punições para o Adriano Rabelo, carro 33, para o 20 do Roger Sandoval e para o 41 do João Lemos. Eles não cumpriram a parada efetiva. Aí o Luiz Carlos Ribeiro, que liderou grande parte da prova, saindo dos boxes. Ainda temos box aberto. Últimos 10 minutos de corrida. A única coisa que eu não fiz hoje aqui foi narrar a corrida. O resto eu fiz de tudo. Mas enfim, e não parou de chover também, hein? E não secou nem um minuto a pista. E a bem da verdade tivemos uma rodada do seu Pedro Mufato e mais nada, ainda bem, menos mal para a corrida. Olha o carro do Cotial, que é aí o número 21, tradicional Mercedes verde e azul. Eu tive a oportunidade de andar nesses carros, aí o Luiz Carlos Ribeiro voltando. Eu não andei no novo, eu andei no antigo, logo na largada. Realmente é uma emoção descritível, porque é um automóvel que custa centenas de milhares de reais, né? Você vê nas ruas brasileiras, hoje com modelos muito mais avançados da Mercedes, e você vê esse carro transformado em carro de corrida e ter participado da construção. Me lembro do João Campos ao lado do Márcio, acertando o carro, com seu chefe de equipe, mexendo para lá e para cá, dando palpites e opiniões. Aliás, por falar em opinião, o Lua tem uma ideia sobre numeração para a gente diferenciar o AMG do 250, e essa ideia é boa e nós vamos vendê-la para o qual? Diga lá, Lua. Eu acho que é bacana para você vendo os carros assim de frente, até você perceber qual é um e qual é o outro, você precisa prestar muitíssima atenção. E na hora de narrar e comentar, se os números fossem de cores diferentes, quer dizer, o AMG mantém esse branco e o carro ali, que nem o 21 do Gottschalk, passa um número de outra cor, um vermelho, um azul, um verde. Então, de longe, você não só a gente, mas também quem está assistindo a corrida ao vivo, nos autódromos, de cara pode ver o que está acontecendo e que carro que a gente está falando. Agora, tinha uma coisa que eu estava comentando aqui com o Otávio. Um dos carros ali, o de número 60, né? Lá, ele trocou o pneu e botou... Betão Fonseca. Betão Fonseca botou pneu slick. E já na primeira curva no Bastião, Betão foi embora. Ele já passou por fora. É isso, Betão tá acreditando na secada da pista nesses últimos 8 minutos. Olha, vou repetir, vamos prestar atenção no Betão, vamos prestar atenção no Raijan Mascarello. Olha o Felipe Toso aí, carro de número 57. Só lembrar que o campeonato vai prosseguir no dia 15 de abril, lá em Guaporé, no Autódromo Internacional Dr. Nelson Luiz Barro. A terceira etapa, 27 de maio, aqui em Interlagos, São Paulo. No dia 10 de junho, a quarta etapa no Autódromo Internacional de Curvelo. Esse aí eu tô louco para conhecer. Olha o Luiz Carlos Ribeiro ali saindo para não dar pressão aerodinâmica no carro de trás. Na quinta etapa, 29 de julho, nós vamos estar em Campo Grande, no Orlando Moura. A sexta etapa será em 26 de agosto, no Autódromo Internacional Ayrton Senna. A penúltima etapa, 7 de outubro, em Rivera, no Uruguai. Eu vou pagar tudo para ver essa corrida aqui. E a oitava e última etapa, valendo ponto dobrado em Curitiba. Diga lá, Dedé. A etapa de Rivera todos nós vamos querer assistir, porque é uma pista travada, curta, vai ser interessantíssimo, 31 carros correndo lá. Diga lá, Xará, Otávio Guazelli, diga lá. É uma emoção, né? Rivera é um lugar maravilhoso, tive a oportunidade de estar lá por outros motivos. Me parece de fato que está secando um pouco a pista, e uma coisa que é interessante, né? O Dedé chamou a atenção disso. Esse asfalto parece ser um asfalto renovado, novo. Ele não tem fora aí no box pontos de alagamento, né? Apesar de não ter aparentemente groove nenhum na pista, então parece que o desenho da pista e o asfalto foram muito compatibilizados, né? E permite que com esses carros com tração integral ou parcialmente integral você tenha um desempenho muito interessante, né? Agora, partir nesse momento para o slick talvez seja um pouco ousado demais, né, Lua? Não seja o caso.
Box aberto ainda, faltando 6 minutos. O Luiz Ribeiro é o primeiro. Olha o que está acontecendo com o Betão Fonseca, que foi chamado a atenção pelo Dedê. Já vem na parte seca e vai pulverizar esses dois aqui já já. Na frente dele tem o carro número 21 do Peter Tubarão, o Peter Michael Goldschalk. E temos o carro número 10 que vai ser ultrapassado já já. São os dois que estão disputando a liderança do 250. É isso aí, o Pierre Ventura acabou de ser ultrapassado pelo Betão, carro de número 60. Corrida ficou bem legal no final, hein? Vamos prestar atenção, temos 24 ainda na prova. Começamos com 31, fomos a 24. Olha essa briga boa aí, o carro de número 9 é do Alexandre Navarro. Tá pressionando o Peter Gottschalk ali. E tem toque, viu? Não pensa que tem alguém poupando o negócio de dar totó na traseira. Desde a temporada 0, esses caras não estão nem aí. O Betão tá chegando para papar os dois já já. Já já vai acontecer. Até porque, vamos lembrar, o Lua já explicou aqui e os companheiros já disseram, o carro da categoria AMG é mais rápido em cerca de 4 segundos em relação aos 250. Ele já passou o carro de número 9 do Alexandre Navarro. 4 minutos para o final, vai ficar emocionante. Mas o Navarro não se deu por vencido, não. O próximo é o Peter Gottschalk, mas aí são categorias diferentes. Mas é impressionante, ele acertou na mosca mesmo, porque trocou pneu, colocou slick. Eu não acreditaria nisso nessa condição de pista, porque você vê que eles ainda estão com o para-brisa ligado, mas ele está conseguindo fazer Inclusive tempo dele, andar, inclusive ligado. o dele, mas ele está conseguindo, olha ali o toque que você falou, Tatá. E não escorregou, hein? E não escorregou, entrou na curva, largou os dois para trás e foi embora. E aí o carro de número 61 é a mesma equipe, mas esse é o César Fonseca. Tá bem lento, certamente tá com algum problema ali. Certamente tá com algum problema, tá muito lento. Lá em cima você vai vendo em GC a passagem dos carros, ele já encosta aqui pra grama e já vai ficando o carro de número 61. 3 minutos pro final. 3 minutos pro final e tá chegando ali atrás o André Moraes, hein? O André Moraes tá chegando. Olha essa briga aí, tá espetacular. E aí é o seguinte, é 250 contra 250, Então, os três, chegou mais um na briga. Então, aí vale a briga da 250. O Lua tem razão. Se tiver um número diferenciado, um azul, um amarelo, vai facilitar demais. Tá chegando ali de trás da categoria AMG, o carro de número 36, do Sérgio Ribas. Sérgio Ribas, número 36, está por ali. Lá na frente, o Luiz Ribeiro vai liderando a prova. Faltando 2 minutos para o final. 2 minutos para o final em Cascavel, domingo 25 de março. Pista molhada e você acompanhando o Mercedes-Benz Grand Challenge 2018. Ou seja, final de corrida é hora de mandar a bota e sai da frente quem puder. Mantenha a posição quem não puder, porque a coisa tá pegando forte mesmo. Muito bacana a categoria, muito competitiva, com esse enorme número de carros e vai ser uma temporada gloriosa. 2 minutos para o final, já já vai subir o GC ali da última volta. Tava com saudade de transmitir automobilismo, juro por Deus. E aí o Raijan Mascarello, Lua, por isso é que você chamou a atenção, olha lá, ó, em cima do teto o que aconteceu, ó. Tá voando uma bandeira ali, uma flâmula, um pedaço de esparadrapo preto, uma proteção, um tapa-vidro, um adesivo, seja lá o que for. O Luiz Carlos Ribeiro vai ter dificuldade aí, hein? Vai ter dificuldade. Primeiro, segundo e terceiro aí. O Raijan Mascarello chegou Charrua, e chegou Sambaíba, o Fernando Júnior. E o Raijan. É uma briga boa. Eu vi a Charrua aqui, sabe que eu me lembrei daquele... Eu me lembrei de uma perua que disputou o Campeonato Brasileiro de Turismo Picape Racing, que era uma marca montada no Brasil e era pintada de Charrua. Vou lembrar o nome. Marruá. Não era Marruá, era uma caminhonete quadradona. Ganhou até corrida no Brasileiro de Turismo, eu vou lembrar. E aí, o que vai acontecer agora? Vai tomar o X, vai passar o Raijan Mascarello. Ainda não, conseguiu se defender o Luiz Ribeiro. Vai puxar para o lado direito. E aí, vai passar por fora ou vai ficar? Vai passar por fora ou vai ficar? Falta 50 segundos para o final da corrida. Vai passar o Raijan Mascarello. Falei que ia ter toque, lado a lado, porta a porta, jogou para fora, passou e vai embora. Passou e vai embora o Raijan Mascarello e deu na porta, deu de lado, fez tudo o que era possível e assume a 35 segundos do final. Parece que tem mais carro, apesar de ter carenagem balançando ali do lado direito, hein, Luar? Ele veio lá de trás, 12º, veio, passou. E ó,
Tchau. Sensacional. Última volta. A ultrapassagem do Rajão Mascarello para a última volta. Otávio Guazelli não teve conversa. Carro de lado e ó, linha. O Luiz Ribeiro ficou mesmo. Foi secando a pista, né? Você vê que o pessoal ali na reta, que eu acho que é o trecho de concreto, né, Lua? Veio buscar até um pouco de água para poder continuar com esse pneu e chegaram, né? Uma corrida emocionante. E ouvir aqui ao vivo o Tatacha narrando é mais emocionante ainda. É um prazer. Faltam 2 voltas para o final, Dedê. E é o seguinte, o Luiz Ribeiro foi gentleman, hein? Porque qualquer outro sem cabeça torce o volante para o lado esquerdo e os dois iam embora, hein? Apesar de que o Rajan vinha por dentro, ele podia tocar para fora, como eventualmente ele até empurrou um pouquinho, mas jogo limpo dentro da corrida e uma tocada espetacular e justifica aquela pole position que ele havia feito, desclassificado, largou em 12º, corrida espetacular, e aquilo descascando do carro dele é que provavelmente o carro é envelopado nas cores e tudo, então deve ter alguma coisa, pegou no teto e tudo e está rasgando ali. Sem dúvida nenhuma, o carro não é pintado, é envelopado. Última volta para o Rajão Mascarello, número 15, tomar a bandeira quadriculada em Cascavel. Vai abrir a última volta, já é a bandeira quadriculada. Bandeira quadriculada para ele. Rajão Mascarello, número 15, o primeiro. Luiz Ribeiro, o segundo. Na terceira posição chegou o Adriano Rabelo. E já nós vamos confirmar os demais. Eu vi ali o Fábio Scorpione, vi o Fernando Amorim. Vou esperar a confirmação da KTVE, da Master TV de Cascavel, que gera essa corrida pra gente. E aí, a felicidade. Esse é o chefe da equipe do Rajão Mascarello, figura conhecida no circuito. E aí o vencedor veio de lá de trás. Lua, você chamou a atenção no começo da corrida. Foi um corridaço dele. Não sobrou pedaço de carro, apesar de ter sobrado ali um plástico. Mas, enfim, uma ultrapassagem a 50 segundos do final. Sensacional. Diga lá, Lua. Tá chegando a 250 agora, chegou. Primeiro o 21, Peter Gottschalk, segundo o 12. Vitória do Peter Gottschalk na segunda categoria. E fala da vitória do Rajão Mascarello. Alimentando o futuro, porque ele é um grande agricultor, alimentando também aqui as emoções e as esperanças, porque o Rajão estreou o ano passado na categoria e ganhou uma corrida, se eu não me engano, ou 2, e esse ano já começou vencendo. E tá aí o Gottschalk vencendo a 250 numa disputa muito boa com o Navarro e aí também com o 12, com o André Júnior. Então, acho que tem piloto para torcer, tem número para torcer. Você vê que bacanas equipes grandes, equipe Bardal com 5 carros, equipe Sambaíba com 10 carros. Então, um pouco a tendência que está acontecendo até nas Fórmulas 3, na Europa e tudo, ou nos Estados Unidos acontecem equipes grandes com muitos carros. Eu acho que essa categoria tem que seguir bem até o final e daí vai criar piloto para ir correr de Mercedes lá fora. Bom, chegou o Rajão Mascarello para o lugar do pódio. Vai esperar os outros 4 parceiros de pódio para fazer já a festa. Dedê, se isso é o avant-première da temporada, se com chuva foi assim, calcule num domingo de sol o que vai acontecer. Se esse grid aumentar, ele vai subir agora certamente do teto para fazer a festa. Corridaça, Dedê Gomes. Espetacular a corrida dele, uma tocada muito boa, carro muito bem acertado. E aí esse detalhe, tá? A temporada promete muita disputa. Essa corrida com chuva deu para perceber ali que cada carro tem um amassadinho ali, um arranhadinho, um espelho retrovisor caído. Tocaram-se muito na corrida, mas vai ser sim a temporada inteira, muita disputa e pilotos de ótima qualidade competindo, além de carros muito bem preparados por suas respectivas equipes. E é o seguinte, o legal é a mistura das idades, né? O Lua citou e o Dedê confirmou. E o Otávio falou de um piloto de 19 anos, e aí tem o Rajão Mascarello, que quando tirar o capacete você vai ver que já não é mais garoto, né? Mas tão feliz quanto um garoto comemorando. Rajão, eu vou cornetar aqui, Rajão, não vai ter jeito, né? Subimos no telhado do carro e vamos ter que fazer de novo, né? Porque tá pesado, pulou lá, amassou tudo, mas o que vale é a felicidade. Eu entendo perfeitamente. Aí a família vem cumprimentar o ganhador da primeira etapa do Mercedes-Benz Grand Challenge de 2018. Foi uma grande vitória, uma ultrapassagem muito legal. Olá.
Olha lá, o que é do homem, o bicho não come, eu te falei. Ó. O chefe da equipe tinha toda a confiança no carro, né? Não come, eu te falei, cara. E a inscrição, me perguntaram aqui sobre a inscrição não é barata para correr, por etapa. Não é barata a inscrição. Quer dizer, para quem corre de Mercedes-Benz, tudo bem. Mas perto dos demais campeonatos brasileiros, é uma inscrição bem salgadinha. Por isso que um grid de 31 é bem legal. Tá aí o Rajão Mascarello, vencedor desta primeira etapa. Vamos relembrar aqui o calendário. Dia 15 de abril estaremos em Guaporé, depois em Interlagos, quarta etapa em Curvelo, Minas Gerais, a quinta etapa no Orlando Moura, lá em Campo Grande, a sexta etapa no Ayrton Senna, a sétima, o Ayrton Senna em Londrina, a sétima vamos viajar ao Uruguai e na oitava etapa, com ponto dobrado, estaremos no Autódromo Internacional de Curitiba. Se o campeonato tiver lá um empate entre pilotos, a CBA mostra lá o regulamento de sempre, o desempate é feito com o maior número de primeiros lugares, se empatar, maior número de segundos lugares, e se empatar, maior número de terceiros lugares, e por aí vamos. O campeonato manda 20 pontos para o primeiro, 17 pontos para o segundo, 15 para o terceiro, 13 para o quarto, 11 para o quinto, 10 para o sexto, e aí vamos até um ponto. Olha lá os dois que se tocaram aí, ó. O Luiz Ribeiro sem nenhum cabelo, né? Carequinha, mas estão aí na boa, conversando na boa, foi bem legal, coisa de corrida. Eu queria ter o áudio ambiente, inclusive, melhor para ouvir o que eles falaram, mas não deu. Vai ficar para a próxima, foi bem legal a atitude do segundo colocado. Já já vamos ter o pódio. Foi uma disputa limpa, né, Tata? Foi limpa. A disputa pelo primeiro lugar foi uma disputa limpa. O Rajan conseguiu colocar o carro por dentro, saíram na curva. Ele tendo a preferência, deu uma espremidinha ali, faz parte do jogo, mas uma belíssima disputa dos dois. Aí vocês vão perceber agora exatamente o que aconteceu. O Luiz Carlos tentou colocar o carro em cima, não dava, aí uma escapada natural. Ele ainda botou de lado, voltou para a pista. Bela disputa e grande atitude esportiva dos dois ao final da corrida, isso que é o mais importante. Foi mesmo, foi bem legal, foi uma atitude legal, poderia ter dado coisa errada ali naquela curva, mas ambos se seguraram e foi muito legal. Vai começar a premiação, vamos ter a premiação dos pilotos que concorreram na categoria AMG. Passou o Roberto Santos aqui, ó. Roberto corre, faz parte da categoria, ficou fora mais cedo e, portanto, ele pôde ir lá trabalhar junto ao pessoal do COL para fazer essa organização. Então aí os 5 primeiros para você, vou confirmar: no centro do pódio, Rajão Mascarello de verde na primeira posição, Luiz Carlos Ribeiro à direita dele o segundo, o Adriano Rabelo o terceiro, o Fábio Scorpione o quarto e o Fernando Amorim o quinto. Esses foram os 5 que terminaram a prova nas 5 primeiras posições. Depois tivemos o Fernando Júnior, o Betão Fonseca, aí tivemos o Peter Gottschalk, que ganhou na 250 com o André Moraes Júnior e o Sérgio Ribas na 10ª posição. Esses foram os 10. Premiação por equipe. Premiação por equipe, primeiro para a equipe Motim Racing, é ela mesmo, né? Motim Racing recebeu. E aí o quinto colocado. E assim vamos à premiação. Não podemos ouvir o locutor da pista. Eu não sei se é quem eu estou pensando que é, por isso eu não vou falar, e na próxima etapa eu prometo contar aqui quem é que estava na narração do autódromo. Olha o Scorpione aí. Terceira posição, recebe o seu troféu, Adriano Rabelo já recebeu. Aí o Luiz Carlos Ribeiro. E aí o Rajão Mascarello. E para comemorar vitória na abertura do Mercedes-Benz Challenge, Rajão Mascarello. Grande vitória do Rajão Mascarello. Carro de número 15, fez uma corrida muito legal de recuperação. Aí a foto tradicional, daqui a pouco tem champanhe. Bom, minha gente, já nós vamos ver o pódio da 250. Já queria abraçar os companheiros aqui. Xará, muito obrigado. Foi a primeira de muitas, vamos estar juntos durante essa temporada, não só dessa categoria, mas de outras. Valeu demais, viu? Prazer foi meu, vamos estar à disposição e é uma alegria poder ver a volta da NSC e você de novo narrando, né? É um prazer.
Obrigado ao Otávio Guazelli. Carlos Lua, valeu demais a participação. Valeu e vamos demais, estar junto aqui Dedé, várias vezes. Valeu demais. Tatá, obrigado pelo convite. Estamos aí. Obrigado, Otávio Guazelli. Obrigado, Dedé Gomes. E vamos em frente. Obrigado ao Carlos Lua. Dedé, foi muito legal ter vocês todos aqui. Foi a primeira de muitas. E vamos para essa batalha. Muito bacana, Tatá. Como eu disse no começo, emocionante tudo o que aconteceu aqui hoje, retornando ao NSC depois de tantos anos, começando uma nova etapa. E aqui entre nós todos, amigos, parceiros, já fizemos corrida com você narrando, eu comentando, corrida eu narrando, com Otávio Guazelli comentando, Lua comentando, ou seja, é uma quadrilha aqui formada, muito legal e vai ter muito sucesso nessa nova fase do NSC. Obrigado ao Dedé Gomes, enquanto você vê aí a classificação até o 30º. Obrigado ao Otávio Guazelli, obrigado ao Carlos Lua. Repito, faltou aqui o nosso Eduardo Abas, o Borracha, que vai estar conosco. Faltou aqui o Valtinho Savalha Neto, Walter Savalha Neto, nosso parceiro. E enquanto vemos aí a premiação do CLA MG Cup, vamos ver agora a premiação da C250 Cup. Eu queria repassar toda essa rapaziada aqui. Obrigado ao Jairo Ferreira e ao Humberto Jardim, lá no suporte dos projetos do Rio de Janeiro, na sede da Prime Telecom, à central técnica do Carlos Magno, ao Fábio Lima na exibição e no controle mestre. Obrigado ao nosso Renato Milanês dos aplicativos. Muito obrigado a vocês todos. A gente promete voltar com a próxima etapa do Mercedes-Benz Grand Challenge no dia 15 de abril, direto do Autódromo Internacional Dr. Nelson Luiz Barro, lá em Guaporé. Vamos estar também em Interlagos na terceira etapa e vamos seguir com a temporada toda do Mercedes-Benz, que é só o primeiro de muitos eventos automobilísticos que o NSC vai mostrar. Nós temos tradição nisso. Eu poderia ficar horas aqui contando o que fizemos na primeira etapa do canal com automobilismo, inclusive gente que hoje desponta no mundo do automobilismo, do motociclismo, nasceu com as suas primeiras vitórias aqui. Basta lembrar do Eric Granado, cuja primeira vitória foi mostrada pelo NSC, quando ele não tinha nem pé para pisar fora da moto, quando a moto parava, o pai precisava apoiar ele, e hoje está correndo na Europa na Moto 2, e muitas outras coisas que nós vamos ter oportunidade de contar e relembrar para vocês, porque só quem tem história é que pode contar. Obrigado a você que esteve com a gente em todo o Brasil. Você pode falar conosco, nsc@nsctv.com.br, vai no nosso zap, manda a sua mensagem de qualquer parte do país e a gente vai responder. Prometemos a você novo encontro no Mercedes-Benz e repetimos, todo domingo, 7h30 da noite, a nossa mesa redonda para o Brasil inteiro, 424, em parceria com o Canal de São Paulo. Foi legal demais voltar aqui. E o incrível é que eu não derrubei uma lágrima. Valeu, pessoal! Estamos indo. Um grande abraço. National Sport Channel. Isto é esporte. A primeira do Mercedes Challenge, junto com a Nação Truck. Parabéns aí a todos os pilotos. Beleza? Fotógrafo, tudo certo? A primeira do Mercedes Challenge, junto com a Nação Truck. Parabéns aí a todos os pilotos. Beleza? Fotógrafo, tudo certo? Tá liberado o banho do champanhe da C250. Você acabou de assistir mais uma atração do NSC. National Sport Channel. Isto é esporte. Que corridaça, hein? Também com umas feras como essa, tanto na pista como fora dela, no nosso microfone fica fácil, né? Foi bem legal, também gostei. Olha, antes da gente ir embora, quero mais uma vez mandar um recado para você. Fale conosco. Você pode mandar sugestão, crítica, conversar com a gente, mandar pergunta. Basta que você acesse o nosso site ou mande o seu e-mail. O e-mail está aí na sua tela, nsc@nsctv.com.br. Você também pode falar com a gente pelo WhatsApp. O nosso DDD aqui em São Paulo é 11
E o WhatsApp é 94781-6365. Pode mandar mensagem de vídeo, mensagem de áudio, mensagem escrita. Não vai ficar pergunta sem resposta. Antes de eu ir embora, quero também dizer para você nos acompanhar nas nossas redes sociais. Estamos em todas, ok? Você procura lá por NSC TV. Cuidado, original, hein? E também pode procurar por mim, Otávio Tata Muniz ou Otávio Muniz. Do jeito que você pesquisar vai aparecer. Tem muita história, tem muito vídeo, enfim, você vai se divertir, tá legal? Pessoal, obrigado e até a próxima. Fica com Deus e lembra que nada na vida é por acaso. National Sport Channel, isto é esporte.